Boa tarde. Boa tarde, meninos. Raimundo, Giovana, Célio. Boa tarde. Olá, boa tarde. Avisar aqui no grupo. E aí, tudo bem, Gabriel Lucas? Oba, tá bom. E os demais? Giovana, Letícia, Raimundo, Célio. Tudo bem com vocês? Já estive melhor. Hum? Já estive melhor. Já está, tá certo. Boa tarde. Boa tarde. Gente, hoje nós vamos falar sobre o tema, viu? Da redação de sábado. Então, prestem muita atenção para vocês fazerem uma boa redação. Aguardar mais algumas pessoas entrarem. Raquel, Oi, linda. a Ellen disse que vai se atrasar porque tá passando mal. Tá, ok. Ei, Raquel, ontem eu não participei da sua aula porque eu fui fazer um exame, aí eu... Certo, me justificaram mesmo. Deixa eu ver aqui, gente. A Iris entrou agora. Já eu começo, viu? Só esperando um pouquinho mais. Rayana. O que vocês estão achando das aulas virtuais? Estão se adaptando? Tá mais ou menos. Tá bom, né? Se Tem que fosse ser 3 aulas, adaptado. seria melhor ainda. Com certeza, a aula presencial é melhor. Vocês podem interagir com os colegas, mas Só que tem correção. vocês vão conseguir se adaptar. Leilinha, boa tarde. Raquel, eu lhe mandei a minha redação, só que eu percebi que ela estava sem detalhamento. Eu posso mandar outra até 6 horas da tarde? Pode sim, pode enviar, certo? Vamos ver aqui. Já temos 20 participantes. Então, vamos começar a nossa aula, né? Tem mais alunos entrando aqui na nossa aula. Pronto. Galera, então vamos dar início à nossa aula. Hoje, nós vamos estudar como vocês podem estar planejando o texto de vocês. Galera, esse planejamento textual está relacionado com a competência de número 3, tá? A competência de número 3 do Enem. O que essa competência ela exige de vocês? Ela vai exigir que vocês façam um texto bem organizado,
um texto em que vocês selecionem bem as ideias, que haja uma hierarquia, né, dessas ideias, ou seja, primeiro você vai trazer as ideias principais, depois as ideias secundárias, e assim sucessivamente. Além disso, além de analisar essa organização das ideias, né, organização, seleção, hierarquia, relação, vai avaliar também a qualidade dos argumentos de vocês, certo? Então, hoje nós vamos ver aqui algumas dicas de como fazer um planejamento eficaz, de modo que vocês possam fazer uma redação bem organizada. Gente, o primeiro passo é o seguinte: vocês precisam, né, logicamente, conhecer a temática do texto. Eu vou só apagar esses rabiscos, ó. Vocês vão identificar o tema da redação. Em seguida, vocês vão fazer a leitura dos textos motivadores. Aí, talvez você pense assim, Raquel, é lógico, todo mundo lê esses textos motivadores. Gente, infelizmente, nem todos os alunos têm essa curiosidade de estar fazendo a leitura desses textos motivadores. Às vezes é preguiça, às vezes, né, acha que não vai dar tempo concluir a redação e simplesmente começa a escrever sem ter essa atenção. E por que que ler os textos motivadores é de suma importância? Porque são justamente esses textos que vão norteá-los sobre realmente o que aquela temática, né, vai exigir de vocês. Ou seja, vocês têm que ler os textos motivadores para que vocês não corram o risco de tangenciar o tema, ou seja, falar do tema de forma parcial, ou então fugir ao tema. Então, galera, é muito importante que vocês façam-se a leitura dos textos motivadores. Esses textos servem justamente para norteá-los e clarear as ideias de vocês, bem como, né, fazer com que vocês tenham algumas ideias a respeito da temática. A segunda dica, galerinha, é a seguinte, ó. É fazer uma tempestade de ideias. Ou seja, a partir da leitura do texto, dos textos motivadores, né, algumas ideias vão começar a surgir na mente de vocês. Então, vocês vão simplesmente elencar essas ideias. As ideias que vocês forem tendo, né, sobre o tema, vocês vão anotando, fazendo um rascunho. Gente, por favor, não risquem. Não sei quem é que está arriscando, eu nem estou conseguindo mais selecionar aqui. Ó, o passo 3, gente, ó, é a seleção, tá? Você fez primeiramente essa tempestade de ideias, depois você vai selecionar as ideias que você vai ter mais segurança em estar desenvolvendo, ok? Então, primeiro, faz o levantamento de ideias e depois você vai escolher apenas 2 ideias para estar desenvolvendo. O passo 4 é você determinar a sua tese. Gente, o que é a tese? A tese é a sua opinião, é o que você pensa a respeito daquele tema, tá? Então, se o tema fosse educação de surdos e mudos, qual seria a sua tese? Como você faz a sua tese? Simplesmente você vai fazer uma pergunta sobre o tema. Você vai fazer a seguinte pergunta: o que eu penso sobre a educação de surdos e mudos no Brasil? Então, ao passo que você vai responder essa pergunta, você está elaborando a sua opinião, ou seja, a sua tese. Depois de elaborar a sua tese, você vai escolher, tá, um repertório sociocultural. Galera, vocês lembram o que é repertório sociocultural? Se vocês não lembram, eu vou revisar para vocês. Gente, o repertório sociocultural é fazer alusão a uma área do conhecimento, como, por exemplo, você fazer uma citação filosófica, você fazer uma alusão histórica, tá? Ou seja, uma referência da história, você mencionar um dado geográfico, um dado estatístico, um filme, uma série,
um livro, uma música, tudo isso é considerado um repertório social, certo? E por que é tão importante usar esse repertório sociocultural? Porque somente a partir do uso desse repertório, né, dessa área do conhecimento, é que vocês vão ter respaldo para fundamentar o texto de vocês. A redação, ela não pode ser simplesmente aquilo que você acha, aquilo que você pensa. Ela sempre tem que ter um embasamento teórico, beleza? E por último, você vai o quê? Criar a proposta de intervenção, ou seja, você vai ter que encontrar uma solução para o problema abordado no seu texto. Então, aqui eu apresentei para vocês os 6 passos que vocês devem estar, né, seguindo para realmente fazer um bom planejamento. Agora, eu vou mostrar para vocês na prática como vai funcionar, né, esse planejamento textual. Como vocês podem fazer essa tempestade de ideias, essa seleção, né, e os demais itens aí que nós acabamos de ver. Então, eu quero destacar aqui com vocês o planejamento do texto acerca dessa temática. Epidemias virais no Brasil no século XXI. E aí eu já deixo claro para vocês que esse tema vai ser o tema da redação de sábado. Então, assim, estou sendo muito generosa com vocês, né? Eu vou abordar várias questões que vocês podem estar utilizando, tá? Para fazer essa redação de sábado. Então, eu quero uma redação bem elaborada, tá certo? Então, vamos aqui, gente, planejar essa redação sobre epidemias. Bom, primeira coisa que você vai fazer é ler o texto motivador. Depois do texto motivador, você vem aqui, e vai fazer a tempestade de ideias. Ou seja, você vai fazer um levantamento, né, de todas as ideias, de tudo que você pensa sobre esse tema. Gente, eu estou vendo que tem algumas mensagens no chat, depois eu dou uma olhadinha, certo? Então, eu vou elencar aqui para vocês algumas ideias que eu pensei a respeito dessa temática. Por exemplo, galera, sobre as epidemias virais no Brasil. O que eu poderia falar? Eu poderia falar aqui, que as epidemias virais no Brasil, elas ocorrem pela negligência do Estado. Ou seja, eu acho que o Estado deveria investir mais na área da saúde, e já que ele não investe, né, não faz esse investimento, essas doenças acabam se proliferando. Mas eu também acredito, né, que essas epidemias ocorrem devido a uma negligência da sociedade civil, ou seja, as pessoas elas não têm os cuidados necessários, né? Elas não se preocupam com questões de higiene, por exemplo, em seguir as orientações, as recomendações do Ministério da Saúde, da OMS, tá certo? Também eu posso considerar que uma das causas das epidemias é a questão da falta de informação, galera. Muitas vezes as pessoas, né, acabam negligenciando porque falta informação, porque falta conhecimento. Certo dia eu estava lendo o jornal e eu vi que tinha algumas pessoas que nem faziam ideia que estava ocorrendo uma pandemia no mundo, né? Por incrível que pareça, tinham pessoas que não sabiam disso. Então, a falta de informação também é um fator que contribui para o desenvolvimento dessas epidemias. Além disso, no seu texto, você pode falar das epidemias atuais que estão ocorrendo no nosso país, galera. Uma epidemia bastante recorrente no Brasil, que todos os anos tem diversos, né, milhares de casos, é a dengue, né, que é uma doença aí transmitida pelo Aedes aegypti. Você poderia, além de falar da dengue, falar de outras doenças que esse mosquito transmite, que é a febre amarela, a chikungunya, o zika. E também você pode falar do novo coronavírus, que é uma situação que todo mundo está vivenciando. Além disso,
Uma outra ideia que eu pensei, ó, foi falar aqui sobre o trânsito de pessoas. Raquel, como assim? Galera, percebam, as doenças, né, as epidemias, elas acabam se disseminando através do contato humano. Então, observe, quanto mais pessoas estão transitando, quanto maior é a mobilidade populacional, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer uma maior disseminação dessas doenças. Então, percebam que a primeira coisa que eu fiz foi aqui trazer várias ideias, né, que eu poderia estar desenvolvendo dentro do meu texto. Mas será que em um texto de 30 linhas eu vou poder desenvolver todas essas ideias aqui? É lógico que não. Então, agora chegou a hora de quê? De você selecionar. Eu vou ter mais facilidade em falar sobre a negligência do Estado e sobre a negligência da sociedade civil. Então, eu vou escolher essas duas ideias para me poder estar desenvolvendo. Não, mas eu vou ter mais facilidade de falar do novo coronavírus, porque é um assunto, né, que está aí na atualidade, mexendo com a cabeça de todo mundo. Então, você vai escolher o coronavírus para você estar desenvolvendo essa ideia. Agora, depois que você selecionou a sua ideia, você vai o quê? Elaborar a sua tese. Gente, o que é a tese? É uma afirmação, é a sua opinião sobre o que você pensa. Vejam aqui qual é a minha tese sobre epidemias. Vocês vão ver que eu escolhi duas ideias que estão aí nessa minha tempestade. Ó, vamos ler? Deixa eu passar aqui o slide. Olha aqui a minha tese, galera. Acompanhe a minha leitura. A persistência de surtos epidêmicos no Brasil persistem com o passar do tempo, principalmente pela ausência de boas condições de higiene e saúde em algumas partes do país e pela falta de informação ou preocupação diante do problema. Vocês perceberam aqui que eu levantei duas ideias que eu abordei aqui, ó. Eu falei da falta de informação e eu falei aqui, ó, da negligência da sociedade civil em relação à questão de higiene e de saúde, tá? Então, observem, eu escolhi do campo de 6 ideias, eu escolhi duas, selecionei duas para me estar desenvolvendo. Então, a tese vocês têm que fazer dessa forma como eu exemplifiquei para vocês, ó. Você elabora uma frase e já coloca aqui, ó, os dois argumentos que você vai desenvolver. Eu vou desenvolver o argumento 1, qual é? A ausência de boas condições de higiene e saúde. Então, você fez a sua introdução, colocou a sua tese. Primeiro parágrafo de desenvolvimento, o que você vai falar? Você vai justificar por que você pensa que a ausência de boas condições de higiene e saúde, né, vão impactar de forma negativa na proliferação de epidemias. No segundo parágrafo de desenvolvimento, você vai também justificar, você vai dizer o porquê que a falta de informação, né, e de preocupação diante desse problema, né, vai acarretar um maior número, né, de pessoas infectadas, vai acarretar uma maior disseminação dessas doenças, desses vírus, dessas bactérias. Então, é assim, você apresenta a tese e depois você justifica essa sua opinião, explicando o porquê de você pensar dessa tal forma. Depois que você fez a tese, galerinha, a gente tem mais um passo. Qual é? Escolher o repertório sociocultural. Então, vejam que eu já trouxe aqui para vocês alguns repertórios, tá? Que vocês podem estar utilizando no texto. O primeiro repertório é o filme Contágio. Não sei se vocês já assistiram, mas esse filme Contágio, galera, ele vai retratar uma questão que nós estamos vivenciando hoje. Qual é essa questão? Bom, o filme retrata, né, o surgimento de um vírus desconhecido, tá? E esse vírus tem uma capacidade de se multiplicar rapidamente e contaminar muitas pessoas. Tudo isso de forma muito acelerada. Então, observem,
o filme O Contágio é uma ficção e essa ficção, infelizmente, está se manifestando agora na nossa realidade. Então, veja como você pode fazer aí um paralelo entre essa ficção do filme O Contágio e... Tem alguém aí com o microfone ligado. E a realidade brasileira. Então, por exemplo, galera, você pode iniciar o seu texto, né, a sua introdução, abordando o filme Contágio. Você poderia iniciar assim, ó, no filme Contágio é retratada uma epidemia, né, de um vírus desconhecido que se multiplica rapidamente e acaba contaminando inúmeras pessoas, causando uma desordem mundial. Infelizmente, no cenário odierno, o Brasil vive esse contexto. E aí você iria, então, depois disso, inserir a sua tese. O que você pensa sobre as epidemias? Aí você iria dizer, assim, as epidemias virais no Brasil ocorrem pela falta de informação e pela negligência do Estado. Pronto, fiz minha introdução, né, fazendo aí uma abordagem de um filme e coloquei os 2 argumentos que eu vou desenvolver. Beleza? Mas além do filme Contágio, galerinha, vocês vão poder usar também o filme Epidemia. Esse filme Epidemia, na verdade, ele vai retratar uma epidemia do vírus semelhante ao Ebola. Em 2014, na África, né, ocorreu aí um surto, o pior surto de Ebola que foi visto no mundo. E aí, esse filme Epidemia, ele vai mostrar como os órgãos, né, de vigilância sanitária reagem, né, para tentar combater esses surtos. Então, assim, eu gosto bastante do filme O Contágio, mas se vocês quiserem usar a epidemia, conseguir fazer essa relação, né, entre o filme Epidemia e as epidemias virais, tudo bem. Seguindo, eu tenho outros repertórios. Aqui o slide ficou repetido. Agora eu trouxe para vocês alguns contextos históricos. Gente, ao longo da nossa história, né, da história da humanidade, nós passamos por diversas epidemias. E tivemos aí 3 epidemias, né, ou, na verdade, pandemias, que dizimaram milhões e milhões de pessoas. Isso ocorria por quê, galera? Porque existia pouco conhecimento na área da medicina, porque os recursos eram escassos, porque não existia um bom saneamento básico, né? As condições de higiene eram precárias. Então, tudo isso acabava resultando nessa disseminação descontrolada dessas doenças. E aí, como exemplo, eu trouxe aqui para vocês, ó, a peste negra, galera. A peste negra, ela foi causada por uma bactéria que surgiu, inclusive, na China. E a peste negra, ela também é conhecida como peste bubônica. Ela surgiu quando? Na Idade Média. E ela matou mais de 25 milhões de pessoas. E como eu já falei, essa doença, ela surge justamente porque por conta das condições precárias de higiene, de saneamento básico, né? Até mesmo a questão, na verdade, essa peste bubônica, ela foi transmitida por uma bactéria, e quem transmitia essa bactéria eram os ratos, eram ratos urbanos que conviviam com a população. E aí ela acabou, né, se disseminando por todo o mundo também. Então, como você poderia inserir essa doença, né, dentro lá da sua redação? Você poderia começar mostrando as epidemias que ocorreram no passado e depois mostrar as epidemias que estão ocorrendo na atualidade. Então, assim como você pode começar o seu texto falando do filme
contágio, você pode começar o seu texto falando sobre a peste bubônica, por exemplo. Aí você poderia dizer, na Idade Média, né, surgiu uma epidemia que dizimou milhões de pessoas. Essa epidemia ficou conhecida como peste negra ou peste bubônica, e ela ocorreu devido a precárias condições de higiene e de saneamento básico. Aí você vai e coloca, faz uma alusão às epidemias da atualidade. No entanto, esse contexto, né, ainda persiste no mundo odierno. E aí você vai e começa, né, a criar o seu texto, a sua redação a partir dessas ideias. Além disso, eu acho que a internet de muita gente está caindo. Além disso, galera, uma outra epidemia, uma outra pandemia que assolou o mundo foi o quê? A gripe espanhola. Gente, a gripe espanhola foi terrível. Matou aí milhões e milhões de pessoas, mais de 20 milhões de pessoas. E o que foi que realmente ajudou a propagar a gripe espanhola? Bom, a gripe espanhola, ela surgiu no final, né? Aliás, depois da Primeira Guerra Mundial, em 1918. E aí, como tinha acabado a guerra e estava ocorrendo o transporte de cargas e de tropas, esse transporte, vejam aí como essa questão do transporte, do trânsito entre as pessoas, ajuda a disseminar o vírus. Então, esse transporte de cargas e de tropas ajudou a disseminar esse vírus da gripe espanhola. Então, você pode iniciar o seu texto falando da peste bubônica ou da gripe espanhola, ou então você pode até mesmo falar aqui, galerinha, da varíola. A varíola matou mais de 300 milhões de pessoas, galera, entre 1896 e 1980. E a varíola, ela só conseguiu ser erradicada através da vacinação. Então, uma outra questão que vocês podem abordar na redação de vocês é falar da importância da vacinação, é falar da importância de haver um investimento na área tecnológica, né, de pesquisa, né, para estar elaborando aí vacinas para combater essas doenças. Um outro contexto histórico que eu não trouxe para vocês, mas que vocês podem pesquisar, é sobre a revolta da vacina. Essa revolta ocorreu por quê? Porque as pessoas acreditavam, galera, que as vacinas, elas iriam disseminar a doença e não acabar com a doença. Infelizmente, tem muitas pessoas que ainda pensam dessa forma. Então, a outra abordagem seria vocês falarem sobre essa revolta da vacina. Então, vejam aí que de contexto histórico eu trouxe 3 para vocês. Eu trouxe varíola, o contexto histórico da varíola, o contexto histórico da gripe espanhola e o contexto histórico da peste bubônica, que é da peste negra. De ficção, eu trouxe o quê? O filme O Contágio e o filme Epidemias. Então, você já tem um repertório muito bom para estar usando no texto de vocês. Feito isso, né, depois que você escolheu o seu repertório, você vai fazer a sua proposta de intervenção. Só chamar a atenção aqui de vocês, para as epidemias da atualidade. Em 2014, na África especificamente, tivemos o surto do ebola. No Brasil, como você não vai falar do ebola, porque o ebola só ocorreu na África, mas você pode falar no Brasil, por exemplo, das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Gente, a dengue é recorrente no Brasil. Pesquisem sobre isso, vocês vão ver dados estatísticos. Milhares de pessoas são contaminadas, né? Ou por dengue, chikungunya, zika. Ou então, vocês podem falar sobre o coronavírus, sobre o Covid-19. Então, vocês podem fazer esse paralelo entre as epidemias do passado e as epidemias do presente, mostrando o passado e mostrando o presente. E aí, eu fiz aqui uma proposta de intervenção para vocês
para vocês verem aqui como vocês podem solucionar esse problema. Ó, gente, percebam que bem aqui eu tenho uma vírgula em vermelho. Por que eu coloquei essa vírgula em vermelho? Porque, na verdade, aí deveria ser um ponto, tá? É um ponto final. Só que o meu teclado está com problema. Então, aí é ponto final. Bem aqui também, ó, depois de condições, é ponto final. E bem aqui, depois de doenças, é ponto final. Atenção. Gente, observe. A conclusão, como é que vocês vão fazer? Lembra? Tem uma frase inicial. Qual foi a frase inicial que eu utilizei aqui? Portanto, medidas se fazem necessárias para a resolução de tal problemática. Pronto, minha frase inicial. Depois eu vou introduzir a minha solução. Conectivozinho. Dessa forma, cabe ao governo. Olha aqui, o governo é o meu agente. Tudo bem. Entidade responsável por garantir o bem-estar da população. Isso aqui é o que, galera? Que a gente estudou ontem. É o detalhamento do agente. O que o governo vai fazer? Vai destinar mais recursos para providências básicas de higiene no Brasil. Essa aqui é a ação. E como essa ação vai ser executada? Ela vai ser executada, ó, o modo meio aqui, por intermédio do Ministério da Saúde. Com qual finalidade? Com o fito, ó, com o fito de diminuir o índice de moradias que não têm acesso a tais condições. Percebam aqui, essa minha proposta, ela resolveu o problema, né, da questão da falta de higiene, né, da ausência de higiene, ok? Da ausência do saneamento básico, que eu havia falado lá na minha tese. E ela está completa. Ó. Ela tem um agente, que é o governo, ela tem o detalhamento desse agente, ela tem aqui, ó, a ação, destinar mais recursos, ela tem um modo meio por meio do Ministério da Saúde e tem a finalidade com o fito de diminuir o índice de moradias, tarará, tarará. Gente, observem, quando você for introduzir o modo meio, você vai usar essas palavrinhas aqui, ó, por intermédio de, ou por meio de. Quando você for mencionar a finalidade, você vai usar com o fito de, a fim de, com a finalidade de, com o objetivo de. Tudo isso são os conectivos que vocês devem empregar, certo? Agora vejam, eu trouxe mais uma ação. Eu disse assim, ó, outro sim. O que é outro sim? Além disso, cabe à mídia, ó. A mídia é o agente maior influenciadora da sociedade. Detalhamento. Através de quê? De parcerias com o governo e televisão. Olha o meio. A ação, realizar campanhas informativas sobre a importância da vacinação e prevenção de doenças. Então, aqui é a minha proposta, né, a minha solução para que as epidemias virais no Brasil, elas possam ser o quê, gente? Minimizadas. E aí, para encerrar a minha redação e a minha conclusão, eu vou usar a frase final. Qual foi a frase final que eu escolhi? Eu escolhi essa aqui, ó. Assim, espera-se maior eficácia nos métodos de prevenção contra epidemias virais no Brasil no século XXI. Veja que essa vírgula, na verdade, é um ponto, tá? Então, gente, eu quero que vocês estudem o material que eu enviei, decorem uma frase para começar a conclusão e decorem uma frase para encerrar a conclusão. Tem lá no slide. É só você estudar aquele slide. Estuda, galera. Estuda que dá certo. Vou apagar aqui. Estamos quase finalizando a aula. Eu tenho só algumas dicas a mais para vocês. Ó. Vamos ver.
Gente, o parágrafo de introdução, você vai falar o que você pensa sobre o assunto. Você vai fazer a pergunta, né? O que eu penso sobre epidemias virais no Brasil? E você vai responder essa pergunta. Essa sua resposta é a sua introdução, é a sua tese. Só que essa introdução, ela precisa ser o quê? Ser contextualizada. Você vai contextualizar usando ou a peste negra, ou a gripe espanhola, ou a varíola, ou o filme e o contágio, tá? Depois, no desenvolvimento, você vai justificar os dois argumentos que você usou. Eu usei falta de informação, então eu vou justificar por que a falta de informação contribui para a proliferação das doenças. Eu usei a negligência do Estado, por que a negligência do Estado contribui para a proliferação dessas doenças. E a conclusão, ó, faltou o uzinho aqui, perdão, né? Você vai dizer como solucionar esse problema. A proposta de intervenção com aqueles 5 elementos obrigatórios: quem, agente, ação, meio e finalidade e o detalhamento. Por último, né, não poderia deixar aqui de trazer mais um repertório. Galera, na aula passada eu trouxe uma frase do Thomas Hobbes. Qual foi a frase? Lembra? Quem lembra? O homem é o lobo do homem? O homem é o lobo do homem. Galera, essa frase do Thomas Hobbes, será que vocês podem usar nesse tema epidemias virais no Brasil? Com certeza, galera. Por quê? Porque você pode dizer, ó, se você, por exemplo, escolher falar que as epidemias virais ocorrem por uma negligência da sociedade, você pode usar essa frase do Thomas Hobbes. O homem é lobo do homem. Você pode dizer assim, de acordo com Thomas Hobbes, o homem é lobo do homem, visto que a proliferação de epidemias virais, né, no Brasil ocorrem pela falta de cuidado, né, da própria sociedade, da própria população, ok? Agora, você também pode usar essa frasezinha, ó, na sua redação. O Estado é responsável por garantir o bem-estar social. Gente, se você optar por falar que as epidemias ocorrem pela negligência do Estado, você vai usar essa frase aqui, ó. O Estado é responsável por garantir o bem-estar social. Ó, você pode dizer assim: segundo Thomas Hobbes, o Estado é responsável por garantir o bem-estar social. No entanto, isso é o oposto da realidade brasileira, visto que a negligência estatal contribui para o desenvolvimento das epidemias virais em nosso país. Gente, é dessa forma que vocês vão inserir essas citações que eu trago para vocês. Vocês vão pensar de que forma eu posso associar essa citação, a frase desse autor, ao tema, certo? E aí vocês vão criando todas essas estratégias argumentativas. Tudo bem? Então, essa é a nossa aula, né? Fazendo essa abordagem a respeito da temática da avaliação de vocês, para que vocês tenham realmente respaldo para estar fazendo uma boa redação. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês leiam esse material, né? Foi um material aí pensado com muito carinho para estar ajudando vocês. E qualquer dúvida, galera, vocês me chamem, tá? No WhatsApp. Quem não entregou ainda a conclusão, me envia até hoje, até às 18 horas. Preciso receber, sabendo que está valendo pontos. Galera, nossa aula vai encerrar, só tem 1 minutinho. Caiu, né, a internet de muitos. Gente, qualquer dúvida, não vai dar tempo a gente tirar a dúvida aqui, mas qualquer dúvida é só vocês me procurarem num PV, tá certo?
Então, eu desejo boa tarde a vocês, bons estudos e estudem para a minha redação. Eu quero uma redação bem feita, usando os repertórios e fazendo a intervenção completa, com os 5 elementos, tá bom? Boa tarde e até a próxima.